Bom dia. A vida nas cidades não para. As pessoas estão sempre se locomovendo de um lado para o outro, seja para ir ao trabalho, para estudar, para aproveitar algum momento de lazer. E depois, de volta para casa. Mas uma pergunta fica no ar. Com que qualidade essa locomoção se dá? Como é a mobilidade urbana nas grandes cidades? Deslocamentos, por mais curtos que sejam, podem parecer prazerosos, mas carregam uma grande carga de estresse. Em um lugar como São Paulo, por exemplo, a mobilidade urbana é um grande desafio. Segundo pesquisa da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, a CET, a capital paulista tem 8,6 milhões de carros, motos, ônibus ou caminhões, ou seja, 7,4 veículos para cada 10 habitantes. Fica difícil manter a qualidade de vida com números assim. A isto, soma-se a falta de transportes públicos de qualidade ou em número suficiente para atender às demandas crescentes. E não falamos apenas sobre a carência de transporte, mas também de segurança. Uma pessoa pode querer se deslocar de bicicleta, mas sem ciclofaixas adequadas e sinalizações, o risco é alto. E fica a grande questão: sem boas condições de mobilidade urbana, a experiência de viver na cidade pode ser pior. Mas quais soluções estão sendo pensadas para as grandes cidades brasileiras? Quais exemplos de fora devemos seguir? O que já foi feito até agora que deu certo e podemos seguir como exemplo? Para falar sobre mobilidade urbana nas grandes cidades, o Diálogos na USP recebe agora o professor Orlando Strambi, professor titular sênior da Escola Politécnica da USP, a Poli, e sócio fundador da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transporte, e a pesquisadora Carolina Requena, doutoranda do Departamento de Ciência Política da USP e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, o CEM. Professor Carolina, muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa Obrigada. tarde, Marcelo. Vamos lá. Senhores, como nós vimos agora esses números impactantes para uma cidade como São Paulo, né? 7,4 veículos por 10 habitantes é um número e tanto, um número desafiador. Em vez de falarmos de mobilidade urbana, a gente pode quase falar de uma imobilidade urbana numa cidade como São Paulo, professor Orlando? Olha, eu diria, para começar, que São Paulo não é muito diferente de outras outras grandes cidades. Exatamente. Né? Então, não vamos assim ser tão vítimas. Cruéis com a cidade, né? É quase natural de uma grande cidade. Embora a gente tenha deficiências importantes, a natureza dos problemas não é muito diferente do que a gente vai enxergar em outras cidades. Né? A questão da imobilidade é um conceito que se aplica em planejamento de transportes e até é medido costumeiramente pela proporção das pessoas que não se deslocam ao longo do dia, ou seja, que em princípio não deixam a sua residência para realizar alguma das suas atividades cotidianas. Certo. Existe uma proporção disso que é medida. Eu não tenho esses últimos números extraídos em geral dessas pesquisas origem e destino que a Companhia do Metrô tem realizado a cada 10 anos na região metropolitana, mas os números das últimas pesquisas estavam em torno de cerca de 30% da população que não tinha um deslocamento, digamos, significativo. Poderia ter alguma atividade muito de vizinhança, mas certo. Nada além disso. Ou seja, é uma proporção importante das pessoas que, de fato, não saem. Se elas não saem porque elas não querem, porque elas não podem, ou porque elas não conseguem, porque o sistema de transporte não ajuda, Exatamente. Aí o problema se aproxima da questão da oferta do sistema de transporte, das condições de mobilidade mais geral na cidade. Né? Mas não, São Paulo não é muito melhor nem muito pior do que outras cidades do mesmo porte. Tá, e falaremos de São Paulo e de outras cidades. Vamos pensar nos problemas de uma forma mais ampla, né? Não só falando de São Paulo, que é a cidade onde vivemos, mas de outras cidades. Mas, Carolina, o que você acha? Quer dizer, o que o professor falou, quer dizer, essa questão de imobilidade é presente não só em São Paulo, como em outras grandes cidades? Eu diria que há pessoas que estão mais imóveis do que outras, porque o sistema também ele é hierárquico, né? De que maneira? Você acaba tendo um sistema de desigualdades, né? A região metropolitana já é uma região em que há muitas desigualdades de diversas ordens, sociais e econômicas. E o sistema de mobilidade ele poderia vir para dirimir um pouco essa situação. No entanto, ele em muitas facetas ele reforça isso, porque quem se desloca de carro, por exemplo, muitas vezes está sendo mais móvel de alguns pontos de vista do que outras pessoas. Então, está viajando mais rápido, está viajando com mais conforto em termos de rota, de poder escolher sua forma de se deslocar.
Ao passo que quem usa o transporte público muitas vezes fica preso no trânsito, que às vezes é gerado pelo grande volume de carros particulares que a gente tem na região metropolitana. Então é um sistema onde há pessoas mais móveis e pessoas mais imóveis. Não se trata de uma cidade imóvel, ela tem esse aspecto, se a gente olha para ela, né, de um voo de pássaro, assim, você imagina muito isso. A gente também tem muito essa imagem, né, das vias congestionadas, os telejornais fazem isso, né, o tempo todo. Mas tem pessoas que estão se deslocando de uma forma mais confortável, mais rápida, melhor, com mais qualidade do que outras. E aí eu queria trazer para vocês, aproveitando que a Carolina colocou, que às vezes pode parecer uma incoerência das autoridades, né, quando indicam ou sugerem que você deixe o carro em casa e use transporte público. E é ensino que a Carolina está falando, quer dizer, você, de repente você faz isso, talvez numa cidade como Estocolmo, ou Amsterdã, talvez você pudesse fazer isso. Nas grandes cidades brasileiras, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, isso talvez não seja tão possível pela carência de transporte público. Eu acredito que, de forma geral, a gente não está numa situação que é muito fácil convencer ao motorista do seu próprio automóvel a adotar uma alternativa. Embora, por exemplo, o metrô é uma alternativa de grande aceitação. Existem poucas cidades no Brasil, mas em São Paulo, em particular, as pessoas gostam de metrô. Basta ver campanhas eleitorais para o governo do Estado, porque o metrô é uma empresa do governo do Estado, né, como se recorre às melhorias trazidas pelo metrô. Ele é, de forma geral, muito bem visto, e o nosso metrô é relativamente exemplar, assim, no serviço que ele presta, ele é limpo, ele é rápido. Eu prefiro uma alternativa pela superfície, porque as pessoas vão poder interagir com a cidade, e se você não interage com a cidade não é sua, você não tem preocupação em cuidar dela. Então eu acredito que qualquer coisa que melhore a sua interação com a cidade pode trazer benefícios. Não é através do para-brisa do seu automóvel, né? Às vezes pode ser que através da janela de um ônibus seja mais, se você tiver condição de enxergar até através da janela. Mas assim, eu acredito que é fundamental promover a interação com a cidade. Se isso não ocorrer, as pessoas não vão tomar a cidade como sua e não vão cuidar dela, que é o que a gente precisa. Eu acho que esse ponto é essencial. Eu acho que o sistema de transporte precisa cuidar disso. O metrô perde, na minha opinião, nesse quesito, porque ele é subterrâneo na maior parte do tempo. Sim. Então, ele quebra essa interação possível. Mas as pessoas parecem não se incomodar com isso. Eu mesmo sou usuário de metrô, moro na rua de uma estação de metrô e adoro, esperei décadas quase para que ele ficasse pronto lá. Sou usuário, mas eu reconheço que se a gente fosse capaz de oferecer transporte público de qualidade na superfície, e não há obstáculo técnico para isso, há obstáculo político, de certa forma, né? Então, se a gente conseguisse encontrar soluções de superfície, eu ficaria mais feliz, pessoalmente. Tá? Esse é o ponto, Carolina, quer dizer, falta uma relação, talvez até mais amorosa, mais carinhosa da população das grandes cidades com a sua própria cidade, com o seu entorno e com a forma de transporte? Digamos que aí é um outro cenário em que o transporte poderia aliviar alguns sentimentos que a gente tem em relação à cidade, se a gente pudesse fruir a cidade ao se transportar. Não é o que acontece, porque a gente não viaja normalmente em transporte coletivo, a gente não viaja com conforto, né? Não viaja em horário de pico, você viaja nos ônibus cheios, né? Então, não é uma situação que acontece. No metrô, você viaja no subterrâneo, que também, né? Eu me lembro eu acho que é um pesquisador, eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele dizia, os carros é que deviam andar nos túneis, né? Embaixo da terra. E quem usa o transporte público deveria ser premiado, né? Porque está fazendo um bem para a cidade, deveria estar aproveitando, fruindo a paisagem. Da paisagem da cidade. Pois é. Né? E eu diria que tem uma outra questão também em relação ao metrô, que ele é curto, né? O nosso metrô, ele tem essa valorização pela limpeza, né? Ele tem um aspecto ele é querido, né, pela população em pesquisas, mas nem toda a população usa, né? Ele tem um pico, assim, de 5% mais ou menos de uso como transporte principal da pessoa no dia, então é muito pouco. Eu diria que é porque ele é curto, né? E a rede dele, com relação aos trens de subúrbio, que são os trens da CPTM, e a integração com o ônibus,
encarece também a tarifa. Essa é uma questão para... É outro ponto. Porque viajar também é caro em São Paulo, né? Uma tarifa singular já é cara, né? Se você for usar um ônibus, que você pode replicar com seu bilhete único, a tarifa mais de R$4 ela já é alta, e se você for mudar de modalidade, você é cobrado mais alguma coisinha. Você não dobra, né? Isso foi um acordo que foi feito, que também demorou para acontecer, né? Por questões políticas, não chega a dobrar, mas você só tem um abatimento na integração. Então, não é convidativa, né? De ponto de vista econômico, e se você pensar que grande parcela da população da região metropolitana vive com baixos salários, consome demais da renda da pessoa se transportar em São Paulo. Então, ela vai acabar optando por mudar de ônibus 3, 4 vezes, ao invés de mudar de modalidade de transporte. Então, é uma rede pouco integrada, pouco convidativa para a integração também, o que complica a vida do usuário. Né? Então, nesse ponto, professor Orlando, como é que se torna essa rede mais convidativa? O que poderia ser feito, o que já foi feito ou pode ainda ser pensado para que isso mude? Porque senão parece um problema crônico, né? Um ciclo vicioso que a gente acaba não tendo muita saída. Vamos olhar da forma otimista. Já foi muito pior. Quer dizer, hoje em dia, a própria adoção do bilhete único de forma mais generalizada na maior parte da região metropolitana, exceto às vezes alguns municípios, né, já foi um grande passo. Fisicamente, a rede tem alguns aspectos positivos de integração, mas ainda faltam algumas ligações importantes para facilitar isso daí. A integração é algo desejável, buscado, mas vamos lembrar também que a integração pode ser a melhor solução para acomodar grandes volumes de passageiro. Mas do ponto de vista de passageiro, ele preferia entrar em um ônibus ou um metrô e ir até o seu destino final. E chegar rapidamente. Isso, né? Então, o meu professor de transporte público, de planejamento de transportes, falecido professor Ion de Freitas, né, ele chamava de desintegração. Quando surgiram as linhas com os corredores de ônibus que iam em direção ao centro e linhas alimentadoras na periferia que se dirigiam a um terminal de onde saía uma via tronco, né, como se usava, quer dizer, ele chamava esse sistema que pegava as linhas que iam por centro e segmentava para acesso a um terminal, como uma linha alimentadora, para depois uma troca para uma linha tronco, ele chamava esse sistema de desintegrado, na verdade. O que a gente chama de integração, ele chama de desintegrado. É mais correto? Do ponto de vista do usuário, é exatamente isso. E essa é uma das características, por exemplo, do novo edital dos ônibus da prefeitura. Hoje em dia, o sistema está estruturado em 2 níveis. Linhas que percorrem distâncias mais curtas e linhas que são destinadas a fazer os trajetos mais longos. Hoje em dia, a proposta no novo edital é 3 níveis. Então, eventualmente, dependendo da origem, do destino da pessoa, ele pode ser obrigado a usar um veículo de cada um desses níveis, o que atende mais proximamente o bairro, o que faz ligações entre bairros e o que faz as longas distâncias. Então, a quantidade de transferências entre os diferentes ônibus, nesse caso, vai tender a aumentar, o que é um desconforto para o usuário. Ou seja, ele vai precisar ser compensado através de outras melhorias, seja através de melhoria de conforto, seja de melhorias de velocidade com redução de tempo de viagem, seja com maiores frequências para reduzir os tempos de espera, mas, ou seja, a gente está na iminência de uma mudança importante, que vai ser implantada progressivamente, mas conceitualmente ela tem essa característica. Ela vai aumentar o número de transferências, que não é algo visto positivamente pelo usuário e que vai esperar alguma compensação, se é que é para esse serviço ser melhor. Tá, e tem essa compensação, Carolina, quer dizer, tem como compensar que, de repente, uma viagem dessa que o professor Orlando colocou, quer dizer, isso já em outros estágios já acontece, a pessoa pode levar 1h30, 2 horas para chegar do ponto inicial ao seu destino. Como é que você compensa isso? Como é que você facilita, melhora a vida do usuário? Eu acho que a compensação só vem se diminuir o tempo de viagem e se a transferência for confortável, né? Então, se você sabe que você vai descer desse ônibus aqui, cruzar uma plataforma e o outro ônibus já está lá... Sim, isso é essencial. essencial. E você, com isso, chega em meia hora menos, né? Então, você já está... conquistado, né? Digamos Sim, assim. Exatamente. Agora, se for uma coisa que pareia com o tempo que você gastava antes e tal,
É óbvio que você quer sentar ou entrar num ônibus só e não precisar trocar, né? Sentar, eu estou sendo generosa porque a gente sabe que na hora Exatamente, estava pensando nisso aqui. Sentar, dependendo da hora, você não consegue nem botar o pé no chão, né? Nem na assoalho do ônibus. Que é uma coisa muito grave, né? E às vezes para sentar você precisa esperar fazer 65 anos. Pois é. A espera é longa. Exato. E esperar também que tenha alguém gentil e cedo do lugar. Isso não é garantia. Não é garantia nenhuma. Agora, sacrifícios, porque assim, o Orlando colocou um ponto interessante. A gente, em relação ao mundo da mobilidade, a gente é um usuário, a gente é um indivíduo, né? Com as nossas vontades, nossos horários, nossos anseios, nossos compromissos. E tem a cidade. A cidade precisa organizar esse sistema. E nós vamos circular nele. Então, você entra com uma expectativa pessoal, né? E você também é um habitante que tem um papel que vai impactar a cidade como um todo. E o usuário de carro também precisa ser conscientizado sobre isso. Então, aquela sua pergunta anterior sobre como fazer para convencer né, uma pessoa que está numa situação de conforto a passar a colaborar com um sistema que é menos impactante para o coletivo. Afinal, a cidade é um lugar habitado conjuntamente, em que as nossas ações impactam o resultado da qualidade da vida do outro. Então, isso é uma questão de Estado, né, do meu ponto de vista. Tem que ter um regulador para isso, porque se você for esperar atitudes individuais nesse sistema de conflito, de disputa por espaço, é difícil obter isso por iniciativa das pessoas, né? Tem que ter também, né, uma conversa sobre isso, né? Não é uma coisa para ser forçada. É uma conscientização, mas tem que ter política de regulação por parte do Estado. Ele tem que regular esse jogo, né? Já é regulado, a gente às vezes acha que é natural, mas o sistema de trânsito é regulado. Eu, como pedestre, às vezes fico 3 minutos esperando para atravessar uma via e os carros estão com a passagem prioritária. Então, isso é regulação. É regulação. Não é natural. Não, mas eu queria trazer um outro aspecto. Nós vamos continuar nisso, mas eu queria trazer um outro aspecto. É regulação, como a Carolina colocou, mas não passa também, professor Orlando, e aí é para vocês dois, por uma questão educativa, uma questão cultural e uma questão social. Quer dizer, há uma regulação, sim, mas, por exemplo, se você está... E eu não estou querendo demonizar o nosso trânsito mais do que ele já é demonizado naturalmente, ou a educação dos motoristas. Mas, como ela falou, às vezes fica esperando 3 minutos para atravessar uma faixa de pedestre. Tá? Se você for a Londres e botar o pé na faixa, todo e qualquer carro para imediatamente. Você não tem nem que pensar se vai ser atropelado ou não, e isso a mão sendo inversa. Né? E aí, esse é um ponto. É a educação no trânsito. Outra coisa é o quanto cultural nós temos de usar o carro para fazer qualquer coisa. Não chegamos ao ponto do americano, né, que vai até a esquina de carro. Mas não é cultural também, professor Orlando, essa questão de abrir mão do carro e usar o transporte público? Tem esses dois lados. Você acha que o caminho é esse? Existe esse caminho? O carro é uma coisa muito conveniente. Vamos reconhecer. Ele sem dúvida. Eu vou colocar ele na categoria de adversário, porque eu também sou um defensor do transporte público de boa qualidade. Então, nessa categoria, nesse papel, eu vou colocar o carro como adversário, mas vou reconhecer as qualidades dele. Porque ele é muito conveniente pela flexibilidade, pela privacidade, pelo conforto. Ele é muito conveniente. Ele se torna inconveniente quando nós coletivamente abusamos do seu uso. Esse é o ponto. Então, agora... Não é fácil, não é fácil. Quer dizer, você tirar um motorista do carro quando o transporte público não oferece boas condições. Não quer dizer que as condições de circulação para os automóveis estejam boas. Todo mundo está reclamando do congestionamento, antes de reclamar da lotação do ônibus, que é um outro tipo de congestionamento. Então é o seguinte, não é que está boa a situação e o cara está feliz lá, ele está infeliz também, mas a gente não está oferecendo muita alternativa, ele está querendo que você encontre uma alternativa para mantê-lo feliz dentro do seu carro. Ele está infeliz, mas com conforto, né? Então, isso daí... Assim, eu acho que a gente vai ter que trabalhar nos estímulos corretos a longo prazo. Tirar o motorista do automóvel, eu não sei se é uma mera ação educacional. Sim. Eu acho que tem um jogo de estímulos, né, da cenoura e do chicote, né, que precisam ser aplicados, que é através da política pública. Senão vai ser muito difícil a gente conseguir controlar os malefícios que os carros fazem
coletivamente para a sociedade. Para o seu motorista, ele está trazendo benefício. Né? Se ele não trouxesse, o motorista não estava lá dentro. Vamos claro, entender sem isso. dúvida. Mesmo reclamando do congestionamento, do preço da gasolina, etc. e tal, a transação é vantajosa para ele. Se não fosse positivo, ele não estaria lá. Então, voltando, Carolina, isso que eu coloquei, professor Orlando, a questão da educação, a questão cultural, e isso que ele falou, esses estímulos corretos. As políticas públicas, o convencimento, o mostrar, olha, você pode deixar seu carro, que é melhor. Sim. Que balaio é esse? Que cadinho de ideias pode ser esse? A minha abordagem em relação à mobilidade é do ponto de vista da ciência política. Então, é das disputas de poder e da política pública e da presença do Estado e do que o Estado pode fazer a respeito disso, né? Até porque é um sistema coletivo que alguém precisa coordenar. Ele é um sistema de ordenação, o trânsito, né, a mobilidade. É que a hierarquização que você colocou, a ordenação e tudo mais. Exato. Né? Então, assim, ainda que esteja desconfortável para os carros, as vias, elas são desenhadas, as faixas, na largura do automóvel, a altura da sinalização. Aí o professor pode falar melhor que eu, porque eu não sou engenheira, mas estudei muito isso. Então, tudo é normatizado, né? A cidade, o solo viário, ele foi normatizado para o benefício do automóvel. E isso agora tem tentativas de reversão. Então, eu acredito muito que a política pública pode promover essa reversão. Existe, toda vez que isso acontece, uma reação imediata. Sim. Então, você citou Londres. Então, por exemplo, em Paris, a população de Paris, usuária de carro, está em guerra permanente com a prefeita de Paris, que bloqueou as vias marginais, e tem aquela marginalzinha bem perto do Rio Sena. Sim. Ela bloqueou para carro e é aberta, como a gente chama a Paulista de Paulista aberta, para os pedestres, né? Que no início foi recebido como essa notícia, a Paulista está fechada. Exato. Como é que eu vou chegar na Domingos de Moraes? Não, a Paulista está aberta, né? E ela fez isso lá na beira do Rio Sena. Então, assim, o noticiário lá é a guerra dos usuários de carro contra a prefeita de Paris. E ela diz exatamente porque ela está fazendo isso. Se eu não fizer isso, eu vou ter que interditar a cidade. Eles param, né? Eles proíbem algumas vezes no ano porque baixa uma tampa de poluição ali que não é possível conviver. Então, é situação grave das pessoas terem que ficar em casa, coisas assim. Na China acontece a mesma coisa. Então, tem que fazer pela política pública. Isso gera uma dor inicial, né? A reação negativa é imediata, mas depois... Porém, se você não promover uma migração numa certa quantidade relevante de pessoas para o transporte público de qualidade, que você tem que ser capaz de atrair, e você não... Enquanto você não observar o benefício disso, que é um esvaziamento de automóveis, você não chega no próximo passo para as pessoas entenderem a mudança e aceitarem a mudança. É uma coisa paulatina, né? E coordenada. Você tem que promover, né? É uma migração. Você tem que fazer as pessoas migrarem. Agora, como fazer isso? Porque realmente, até em situações muito difíceis ainda fica vantajoso às vezes usar o carro. Então, precisa da política pública. Agora, você falou de cultura, e eu gosto também, porque aí é mais pitaco, né? Não vem dos meus estudos, mas é impressionante, né? As pessoas acham que o carro é uma coisa é um dado natural de uma família, né? Andar no seu carro. Você pode ter o carro e usá-lo em momentos-chave. Você pode ter o carro para fazer um passeio no fim de semana. Você não precisa estar no seu carro todos os dias, né? Esse seria o lugar ideal, né? E aí você estaria mudando a cultura também do uso do carro, mas precisa da política pública para ter um incentivo para você fazer. Claro, não é, professor? O que eu diria é o seguinte, eu não sou um cientista político, a minha abordagem de políticas públicas é do ponto de vista da engenharia. Claro. Mas o que eu reconheço é que hoje em dia está mais difícil fazer política pública para mobilidade, para transportes nas cidades, porque a quantidade de, vamos chamar de novidades, é inédita. Eu comecei a fazer estágio exatamente na mesma área que eu trabalho até hoje, a área de planejamento de transporte, há 45 anos atrás. Nesses 45 anos, eu nunca vi tanta novidade aparecer como nos últimos 10 anos. Então, assim, o problema de formular política pública, de regular, ficou muito mais complicado. Tanto, se você olhar internacionalmente, não só nacionalmente, né? Quer dizer, uma visão da importância do transporte público nas cidades é uma coisa que se torna quase consenso, para não exagerar. Uma visão de que o automóvel precisa ter limites é uma visão
quase consensual. Nem todo mundo é como a prefeita de Paris, mas também é difícil hoje em dia achar alguém que é desbragadamente assim a favor de fazer. Pode até ser que tenha um discurso que não seja a favor do carro, mas nas suas ações acabe simplesmente mantendo o status quo de favorecê-lo, né? Mas você tem tanta novidade que surgiu que o problema de formular, de entender como essas coisas vão funcionar junto, nós não sabemos ainda como que iniciativas tipo Uber ou patinete ou não sei o quê, nós não sabemos como essas coisas vão se encaixar num sistema de transporte eficiente, né? Então a gente está vivendo esse momento, coisas mais hipotéticas ainda, como veículos autônomos e coisas assim, que, olha, até 2, 3 anos atrás eu confesso que eu achava que era a história da carochinha. Ficção científica. Hoje mas já até atropelou e matou uma pessoa. Eu já estou convencido que nós vamos conviver com eles. Ninguém sabe também exatamente qual é a forma, o horizonte não é próximo, mas essas coisas virão de alguma forma. Então, quer dizer, o conjunto de possibilidades que tem hoje em dia é muito imenso, amplo. E assim, é tudo nos 10 anos. Imagina se há 10 anos atrás eu falava sobre política cicloviária para os meus alunos de graduação na engenharia. Não existia. Um prefeito falava em política cicloviária, ninguém falava. Imagina hoje um prefeito de uma cidade grande que não tem um elemento de política cicloviária no seu plano de governo. Quer dizer, mudou muito isso daí. Vamos falar nisso, o senhor já deu o gancho, porque eu vou voltar a conversar com vocês no próximo bloco, que é ciclovias, ciclofaixas, patinetes, o senhor mencionou, outras formas de locomoção pela cidade. Mas o Diálogos vai fazer um rápido intervalo, a gente volta em seguida.